Amizade na vida adulta é uma coisa interessante de observar. E quando você é introvertido, ou mais conhecido como antissocial, ela é um elefante branco que a gente tende a ignorar. Esse é o Perspectivas Incomuns, podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir a risadinha de desespero, mas é porque eu e o Rodolfo, a gente resolveu trazer para a mesa um assunto complexo. É um assunto sensível. Sensível nessa casa. Assunto sensível nessa casa, sobre o qual a gente muitas vezes passa tempo demais sem conversar, e quando a gente se vê, quando a gente se percebe, estamos de novo repetindo padrões, hã, deixando de fazer o que precisa ser feito, e muito da explicação, e vocês vão entender ao longo desse episódio, tem a ver com o impacto desse traço de personalidade, né, dessa introversão, desse prazer em estar silente, sozinho, somado ao fato de sermos um casal de cuja companhia nós gostamos muito. Então, trabalhamos juntos, acordamos juntos, dormimos juntos, comemos juntos, rimos juntos, somos grandes amigos um do outro também. Assistimos jogos da Copa juntos. Assistimos jogos da Copa juntos, inclusive vocês viram o Brasil? Eh E aí acho que a gente vai se tornando ao longo do tempo meio que autossuficientes, quando na verdade não somos. Porque o relacionamento amoroso ocupa uma caixinha, mas as amizades, as relações sociais ocupam outra caixinha. Dentro da macro área relacionamentos, a gente tem algumas caixinhas, tem o relacionamento amoroso, né, o namoro, o casamento, tem para quem tem filhos, maternidade e paternidade, tem a relação familiar, aí considerando a família acima da sua família principal, se você é casado, né, então aquela família que são seus pais, seus irmãos, seus tios, primos, parentes de um modo geral. Tem as relações profissionais e tem as amizades, que de fato me parece, eu acredito do que eu converso com as pessoas, que não é um problema, uma questão só para nós. Acho que a vida adulta traz a amizade como um elefante branco mesmo no meio da sala, que ninguém quer conversar sobre o assunto, mas que toda vez que eu proponho o tema nas redes sociais, por exemplo, é um dos temas que mais chama atenção, mais gera envolvimento e engajamento das pessoas, porque talvez nossa geração tenha sido diretamente impactada por muitos fatores que a gente vai conversar também, não para justificar nossa conduta negligente como amigos muitas vezes, mas para refletir numa perspectiva diferente, numa perspectiva em comum sobre esse tema, que é a amizade. Começando pelo começo, meu marido, nos conte, o que está na sua cabeça sobre esse assunto, já que foi você que trouxe esse tema para a mesa no dia de hoje? Primeiro eu queria que você fizesse uma distinção, que você é boa de fazer essas distinções Uhum. entre introversão e ser antissocial. Porque quando eu falei amizade sob perspectiva de 2 antissociais, Sim. né, e talvez eu tenha usado o termo errado ou não mais adequado para, enfim, para essa nossa visão, para essa conversa que a gente estava tendo aqui. E eu queria entender um pouquinho melhor a sua visão sobre esses 2 pontos, e para a gente poder seguir numa linha mais Tá. acertada. Bom, vamos lá. Primeiro que preciso dizer que eu fui pega nessa conceituação, né, nesse pedido de conceituação de calça curta, porque muito provavelmente existe aí uma definição técnica para isso, do Sim, ponto de vista da mas eu quero o psicologia seu ponto social. de vista É. nisso. Então, psicólogos, especialistas, deixem aqui nos comentários, inclusive, a sua contribuição sobre essa diferenciação de introversão e o antissocial, mas do meu ponto de vista, olhando assim no do repertório da análise de contexto, a introversão é um aspecto da personalidade, né, algumas pessoas são introvertidas ou tendem a ser mais introvertidas, outras tendem a ser mais extrovertidas e tem um caminho do meio aí também, mas basicamente o introvertido é aquele que ele se sente recarregado quando está só e ele se sente drenado, ele gasta energia quando está com outras pessoas. Que é o oposto do extrovertido. O extrovertido, se ele está muito cansado, desanimado, ele precisa ir para um grupo, ele precisa ir para uma festa, ele precisa estar cercado de pessoas e ele se recarrega
por estar cercado de outras pessoas e ele se drena por passar tempo demais sozinho. Então, só diante dessa diferenciação de extroversão e introversão, a gente tem muito claro que esse casal que vos fala é um casal introvertido. A gente se recarrega no silêncio, na solidão, no momento ali de No cafezinho em tranquilidade, no paz. cafezinho em paz, olhando para o horizonte, olhando para o céu, e isso, e nada além disso. Então, o introvertido é uma característica de personalidade. O antissocial, eu vou dizer aqui, na minha visão, é aquela pessoa que tem uma aversão à vida social. Uhum. Então o antissocial, ele não é só que ele se sente mais drenado por estar com pessoas, ele não quer estar com pessoas, porque o introvertido não significa que ele não goste, Sim. ele só cansa mais. O antissocial, eu vejo que é aquela pessoa que ela não quer estar com pessoas, ela não quer ver pessoas, conversar com pessoas. E em alguns momentos o introvertido, a depender da fase da vida que está vivendo, ele vai ter essa tendência. Era isso que eu ia falar, eu acho que talvez essa tendência pode ser um aspecto mais forte no introvertido, né. Sim. E não é que ele seja antissocial, mas tem momentos em que isso o atinge, vamos dizer. Exato. Não, e eu acho até que o introvertido tem que tomar muito cuidado, né, essa pessoa que descobre a mina de ouro no silêncio e na solidão, tem que É tomar legal como uma introvertida fala do introvertido. então o intro A mina de ouro na ela solidão. você percebe a introversão acontecendo. Mas eu acho que o introvertido, quando ele descobre essa mina de ouro, ele tem que tomar muito cuidado, porque a solidão vira hábito, Facinho, né, fácil, fácil. posso Porque é a dizer. economia de energia, né, a lei do mínimo esforço da natureza, a gente sempre fala sobre ela. Não, e para o introvertido, a solidão, né, estar só, é algo confortável, então, assim, Exato. é facinho para virar um hábito. É o que ele faz sem gastar energia e produzindo energia. Então, na natureza, a lei do mínimo esforço, ela é uma lei natural, que na natureza você não vai ver um leão alimentado correndo atrás de uma presa, ele só vai correr atrás da presa porque ele está com fome. Por quê? Porque quando ele não está com fome, ele vai economizar energia. E nós, seres humanos, somos parte da natureza, apesar de muita gente esquecer, de achar que a natureza está lá fora, nós somos a natureza. E a gente também obedece a essa lei do mínimo esforço. Então, quando você descobre uma forma não só de não gastar energia, mas de produzir mais energia, de se sentir energizado, a tendência é que você sempre recorra a essa ferramenta, né, a esse lugar. E o introvertido, quando descobre, quando ele se percebe dessa maneira, e ele se aceita desse jeito, e ele, ao invés de se culpar por não querer estar com as pessoas, ele percebe que isso faz bem para ele, ele corre um risco muito grande de se tornar um antissocial, né. E aí tem várias camadas, tem a fase da vida que você está vivendo, às vezes você está vivendo um momento não tão bom, e aí, se você é introvertido e você está vivendo um momento denso e difícil da sua vida, e você não quer se explicar para ninguém, você não quer ninguém questionando as suas escolhas, você se isola ainda mais, e aí você vai alimentando o que antes era só um traço de personalidade, vai se tornando um problema, que é o antissocial que você se torna, né, a pessoa que não quer, tem aversão a estar com outras pessoas. E nós sabemos o quão necessário é, independente de ser introvertido ou extrovertido, ter relações sociais, né, Sim. ter amizades, né, principalmente. E o quanto isso e a gente, enfim, pode pesquisar e a gente já viu muito sobre isso, e o quanto isso te traz uma vida mais feliz, uma vida mais longeva, né, uma vida que não caia num lado amargo e Sim. que você fique amargo na sua vida. E aí eu acho que um ponto sobre isso que a gente estava falando agora, é o que eu mencionei agora há pouco, né, porque pra mim, como um bom introvertido que sou, eu mencionei pra você que é muito diferente, por exemplo, quando a gente vai pra uma festa, Uhum. pra um churrasco, Sim. que tem uma sociabilização geral e quase que uma obrigação social, e assim eu digo obrigação social, porque talvez seja a forma como eu me sinta dependendo Sim. do lugar. Por ser um introvertido, talvez um extrovertido pense que esse é o benefício de estar vivo, Exato. é estar num churrasco.
E como isso ao final do dia eu chego em casa e a gente tá com a energia, assim, drenada, vamos dizer. Uhum. Nossa, cansados. Sim, Muito diferente de quando a gente está com um amigo é, ou com um casal de amigos, e que a gente tem um dia todo com eles e bate um papo e tem conversas e tudo mais, mas é uma relação diferente entre estar no meio de muitas pessoas, numa festa, ou seja lá qual for o evento, e a relação de você estar com pessoas, eh, que você realmente tem uma relação, uma amizade. Isso não drena a nossa energia. No final do dia, na verdade, a gente se sente feliz, se sente empolgado, se sente: "Nossa, como foi bom conversar com eles", e tudo mais. Então acho que existe essa diferenciação, eh, entre esses 2 eventos sociais. sim. Eh, e eu lembro que uma vez eu vi um videozinho desses vídeos de TikTok, enfim, que tinha uma frase em cima, e que me botou para pensar, que dizia assim: "Se você vai a um churrasco de família ou de amigos, enfim, e você sai de lá muito drenado, é importante que você observe se você não teve que ser um personagem por tempo demais". Uhum, E esse é um ponto que me botou para pensar, porque existem eventos e eventos, como você disse. Existem aqueles lugares em que mesmo sendo introvertido, mesmo sendo uma pessoa que prefere o silêncio, que se alimenta, né, na sua solidão, você se sente bem, você tem ali as benesses, você recebe os benefícios de ter sociabilizado, como é o caso de quando você está com seus amigos mais íntimos, né, ou quando você sai para tomar um café com um amigo que você pode ser vulnerável, que você tá ali para falar e para ouvir e que você se sente bem por ser quem você é. Eu acho que independente da introversão ou da extroversão, o se sentir bem por ser quem é, alimenta. Agora, quando a gente fala de alguns cenários, então você vai numa festa e você sabe que ali você precisa suprir expectativas, por mais que você não esteja agindo ativamente na necessidade de suprir aquelas expectativas, energeticamente você tá. Porque ali é um ambiente, pelo menos eu sinto isso, individualmente, né, como indivíduo. Eu sinto que tem alguns ambientes que você não pode ser você. Você não pode dizer tudo o que você pensa, você não pode agir como você agiria se estivesse sozinha. As coisas que você diz são sempre retrucadas, são sempre questionadas, ou são sempre colocadas em xeque, ou são sempre motivo de piada. Você ser você é um peso naquele ambiente. E muitas vezes isso acontece, a gente falou isso lá, acho que no primeiro episódio dessa nova temporada, eh, tem muito a ver com o quanto ser você não é o que as pessoas esperavam de você, uhum. e isso te drena. Então esse videozinho ele me colocou para pensar a respeito disso, né, quais são os lugares em que eu tenho que fazer um esforço para não ser tão eu, porque são Porque aí que esses acaba lugares que drenam. aí que drena a energia. Na verdade, é Eu. porque você despende muita energia para se colocar numa certa posição, num certo personagem que talvez você imagine que tenha que ser ali, naquele ambiente. Então eu percebo, eu, Paula, por exemplo, eu reparo que eu me sinto muito mais drenada em ambientes em que qualquer coisa que eu falar é profundo demais. Então eu tenho ambientes que, por obrigações sociais ou por, enfim, rotina familiar, eu tenho ambientes em que eu tenho que me segurar para não ser profunda demais na minha fala. Eu tenho que rir de piadas que eu não acharia engraçado. Eu Eu tenho tenho que que ouvir falar músicas que eu jamais ouviria. falar de banalidades que eu jamais falaria. Ou Exato. não falar, mas ouvir, né, no meu caso. Muitas vezes isso acontece, eu fico, tipo, em silêncio total, como introvertido que sou, em silêncio total, só ouvindo as banalidades ou, né, casualidades, quando na verdade eu talvez quisesse, É. como você tá falando de coisa de algo mais profundo. Então assim, quando você fala que existe essa diferença, né, dos eventos sociais e de estar com amigos que te fazem se sentir energizado, eu penso rapidamente, como casal, nós 2 e como indivíduos, eu sei exatamente quem são hoje as pessoas com quem a gente se sente energizado. São pessoas que estão tão interessadas quanto nós em falar sobre assuntos profundos,
em mergulhar em questionamentos, em trazer reflexões para a vida. Eu me sinto absolutamente drenada quando realmente, assim, eu tô num grupo que tá falando dos outros, ou que tá, sei lá, comentando de notícias do mundo, ou que tá discutindo política de um ponto de vista superficial, ignorante. Ou quando eu estou num ambiente em que eu sei que se eu der a minha opinião, aquilo vai se desenrolar numa discussão, e aí a discussão vai me drenar ainda mais, então eu opto pelo silêncio para drenar só um pouco, Pra não entrar na discussão. para não entrar na discussão. E na outra ponta, cara, quando a gente recebe, sei lá, um casal de amigos que a gente recebe aqui em casa e que, puta, a gente passa 6, 7, 8 horas e a gente nem percebe que a gente está conversando sobre a vida, sobre temas que nos interessam. A gente está, às vezes, tomando um bom vinho, como a gente foi na casa de um casal de amigos nossos esses dias, senta ali, toma um bom vinho, fala sobre todos os temas que vocês podem imaginar, de educação de filhos sem ter filhos, a a vida, a filosofia, As as virtudes. virtudes, e aí, muito disso, e aí eu quero, amor, que você me diga se você sente isso também, ficou ainda mais evidente depois do processo de autoconhecimento. Então, assim, eu tenho para mim que antes de me conhecer, antes de saber, de mergulhar nos meus valores, naquilo que eu busco, naquilo que eu gosto de verdade, na pessoa que eu quero ser, em quem eu estou construindo dentro de mim e no que eu estou construindo para a vida, antes de começar esse processo, era mais fácil me relacionar com as pessoas. Eu era mais sociável. Quem me conheceu, sei lá, antes de ir para San Diego, e até nos primeiros anos em San Até um pouco Diego. antes disso, né. Não, até eu acho que os primeiros anos em San Diego, eu ainda eu era mais sociável, eu era mais descolada, eu era mais aberta, eu era mais eu nunca tive muitos amigos, fato, eu sempre fui uma pessoa extremamente, acho que os critérios que eu estabeleço para amigos são critérios bastante específicos e isso acaba sobrando pouca gente no rol de amigos, mas eu era mais aberta. Eu conversava mais com as pessoas, sabe, assim, eu estava mais ali, eu me envolvia nos assuntos, eu tinha um jeitinho mais aberto, mais sociável. E depois que eu entrei nesse processo de me questionar sobre o que eu queria, quem eu queria ser, o que eu acredito, e aí depois que a gente começa a construir a nossa filosofia pessoal, essa é uma coisa que a gente precisa abrir mão. É uma perda do processo, que é uma perda assim, entenda. Não é uma perda que nos causa prejuízo de verdade, porque vira um filtro, vira um critério. Mas antes de você perceber isso como critério, você reconhece isso como uma perda, porque você perde pessoas. Você deixa de ser a pessoa que se molda, você deixa de ser a pessoa super mega adaptável e você se torna uma pessoa de critérios. É. Eu acho que tem esse ponto do autoconhecimento e principalmente o ponto do amadurecimento, né. Tá. Como você começou dizendo, né, a amizade na vida adulta, ela é muito diferente da amizade na vida adolescente, na É. vida da criança. As coisas que você aceita na adolescência para chamar de amigo também é diferente. É, e você ainda tá, enfim, é isso, você não tem, critérios, você ainda tá se descobrindo, você não tem uma uma um filtro de seleção para entender o que tá tudo bem e o que não tá tudo bem, né. Então eu acho que na vida adulta, Discernimento é a palavra. discernimento, exato, que ele só vem com o tempo, com a experiência, com a vida adulta. E eu acho que esse amadurecimento faz realmente com que a gente tenha uma maneira de filtrar e selecionar aquilo que tá ok e aquilo que não tá ok. Isso tá muito ligado sim aos nossos valores, aquilo que a gente tem como valores inegociáveis, que a gente falou aqui num outro episódio. Se alguém que você está se aproximando, está criando uma relação de amizade e de repente você percebe que ela tem o oposto ou ela fere muito um valor inegociável seu, aquela amizade que poderia estar começando a brotar,
não vai virar uma amizade, né, porque é algo que você tem pô, é o contrário daquilo que você acredita, então vai ser uma aversão. Então eu acho que quando a gente amadurece, quando a gente fica mais velho, quando a gente se conhece, a gente procura sim nas relações algumas semelhanças, Sim. né, que possam no exemplo que você deu, às vezes a gente quer conversar sobre a vida, a gente quer conversar sobre virtudes, sobre coisas mais profundas, e se a outra pessoa do outro lado não vê a vida dessa maneira, Se ela não se interessa, não tem como uma conversa desenrolar de verdade, de forma profunda, onde gere uma conexão para além só de um papo aleatório. e enquanto você tá falando, eu estava aqui pensando, né, qual que é o conceito, no fim, de amizade? E aí cada pessoa talvez tenha um, mas como diz a professora Lucilena, é sempre bom que a gente busque a origem, se você puder depois buscar a origem da palavra amizade para a gente entender, mas eu acho que amizade tem muito a ver com correspondência. Porque a gente não está dizendo aqui Aham. que só existe amizade de verdade ou amizade valiosa entre 2 pessoas que querem falar sobre assuntos profundos. O que a gente está propondo aqui Não. é que talvez o que falte muitas vezes para uma relação de amizade se manter viva é a correspondência. É eu querer falar de um assunto e você corresponder ao meu pedido. É eu querer algo para minha vida e você corresponder a isso. É eu estar buscando por um tipo de amparo e você corresponder a essa minha busca. Eu acho que a amizade, ela tem muito a ver com essa correspondência. E conforme a gente amadurece, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente busca numa relação, a correspondência que a gente busca, vai ficando mais complexo de ser suprido, Uhum. entende? Então, assim, talvez na adolescência, a correspondência que eu buscasse fosse só diversão e companhia. Uhum. Não importa que tipo de diversão e que tipo de companhia, mas eu vejo que as amizades que eu tinha na minha adolescência, elas foram amizades assim. A lacuna que eu buscava era um pertencimento a um grupo, era a companhia, era essa a correspondência. Se você me deixasse fazer parte do seu grupo, se a gente fizesse parte de um mesmo grupo, se a gente se sentisse pertencente desse grupo e se divertisse juntos, isso era amizade. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo complexidades da vida, a gente vai descobrindo os desafios que a gente tem para superar, os obstáculos que a gente tem para passar, essa correspondência vai ficando mais e mais complexa. Muitas vezes os amigos que em algum momento te corresponderam naquilo que você precisava naquele momento, deixam, eles não acompanham a sua necessidade, e não é que eles não te acompanharam em maturidade, às vezes eles só caminharam em maturidade Já é para um outro lugar, é, mas eles talvez não consigam corresponder àquilo que você quer, e você também não consiga, né, toda vez que eu falo talvez eles não consigam, perceba que é uma via de mão dupla. claro. Então talvez você também não esteja correspondendo à necessidade deles. E aí tá me vindo esse insight agora, que talvez a amizade seja muito mais sobre correspondência do que correspondência, né, resposta cooperativa, Uhum. né, 2 pessoas respondendo uma à outra. Talvez seja muito mais sobre correspondência do que necessariamente sobre afinidades, do que os 2 concordarem em absolutamente tudo, porque eu também não acho saudável você só se relacionar com quem concorda e valida tudo que você já pensa. Acho que isso também não te engrandece em muita Não. coisa, né. A melhor coisa que pode existir é você ter grandes amigos, pessoas perto de você que pensem diferente de você, mas que correspondam à sua vontade de discutir aquilo, de forma a crescer, de forma a aprender. Então eu tenho amigos e amigas que pensam muito diferente de mim em diversos aspectos da vida, mas que correspondem à minha necessidade de sentar diante de um café por horas para conversar sobre esse tema, ambos correspondendo à vontade de aprender um com o outro. De novo, Interessados também. correspondendo ao interesse. É. Então talvez a amizade esteja muito aí nesse lugar de correspondência. Vamos ver a definição da palavra? Então perguntei para o Gemini. Uhum. Qual é a origem da palavra amizade? Ele diz: "A palavra amizade tem origem linda que remonta ao latim e está diretamente ligada ao ato de amar. Ela vem do latim amicitia, que significa literalmente amizade, que por sua vez
deriva do verbo amare, amar. Da mesma raiz também nasceram as palavras amicus, amigo e amor. Em resumo, sua raiz mais profunda, ser amigo de alguém significa, literalmente, aquele que ama ou aquele que é amado. Se formos ainda mais longe na história da língua, a evolução direta até o português funcionou assim: latim clássico, amicitia; latim vulgar, falado no dia a dia, amicitas ou amicitate; português arcaico, ameizade; e português moderno, amizade. É um conceito que, desde a sua origem etimológica, define um sentimento puro e afetuoso que não mudou com o passar dos séculos. Tá, na prática. Tá, ele trouxe uma definição e uma relação com a questão de amar aquele que ama ou aquele que é amado, né. O que é muito legal, que eu acho que o amor, ele é um sentimento que muitas vezes é realmente expresso numa correspondência, Uhum. né, numa numa amizade, numa relação, numa conversa, num ele pode ser expresso de diversas maneiras, num acolhimento, né, num cuidado quando um amigo precisa e você tá ali para ser, como muita gente fala, né, o ombro que ele pode encostar ali para chorar e se precisar chorar ou para ser feliz na hora que precisa ser feliz, mas existe uma correspondência. Eu acho que o amor pode ser demonstrado dessa maneira. Então acho que isso tem uma grande relação mesmo com o quesito da amizade. E eu queria ir para um outro ponto que a gente falou aqui, que é o ponto agora voltando para nós, como introvertidos, que a gente estava conversando, e se algum amigo meu estiver me ouvindo, ou se foi meu amigo em algum momento, eu já primeiro digo que tenha peço que tenha empatia com a minha negligência na amizade, quando se trata dessa correspondência, que muitas vezes isso aqui acho que trouxe benefícios, mas também trouxe alguns problemas, principalmente para mim, talvez, ou para pessoas Ah, como eu, uma geração inteira. mas no sentido de muitas vezes a pessoa manda uma mensagem e no dia a dia eu olho a mensagem e, eu vou responder, às vezes eu começo a responder e aí vou fazer outra coisa, aquilo fica de lado, eu não retomo aquela conversa, e isso do outro lado de quem tá lá, talvez pode parecer que a pessoa nem ligou para o que eu falei, né, a pessoa não respondeu a minha mensagem, e isso e eu chamo a responsabilidade para mim, justamente porque é algo que eu venho negligenciando e que eu preciso consertar, né, mas porque eu quero fazer de maneira diferente, porque o meu traço de introversão, às vezes, muitas vezes já é mais, assim, já me deixa um pouquinho mais distante de aproximar com outra pessoa, só que a minha má utilização disso daqui faz com que eu não corresponda a uma mensagem de um amigo e que na verdade não é porque eu não queria, mas é porque às vezes eu esqueço e isso faz com que eu me distancie das pessoas. Então eu acho que a gente podia entrar um pouquinho nesse ponto enfim, desse impacto, dessas conversas que hoje são mais aqui, né, do que antigamente, quando você para falar com alguém tinha que ir até a pessoa. Então eu queria falar um pouquinho disso, assim, É, a pra que gente às vezes tem gente que tá ouvindo que também passa pela mesma coisa que a gente. primeiro que, como eu te disse antes da gente começar a gravar esse podcast, vou dar o exemplo do meu sogro. Meu sogro, pai do Rodolfo, ele tem amigos de infância. Ele tem lá quase 70 anos de idade e ele tem amigos de infância, que ele sai para almoçar, que ele sai para tomar uma cerveja, que eles se falam. E e aí, se a gente for voltando para compreender, que é como eu vejo as coisas, né, eu analiso o contexto e vou sempre voltando para antes daquilo que parece o problema. Como que mudou, né? Como que Quais mudou? foram as mudanças? Por que que ele tem amigos de infância?
aos 70 anos de idade. E aí eu chego à ideia de que para chegar o telefone na casa do meu sogro, ele já tinha mais ou menos a nossa idade. Antes disso, os amigos dele, para ele conversar com esses amigos, saber desses amigos, ele precisava ver esses amigos. Então, ao longo para metade da vida do meu sogro, se ele tem quase 70, vamos dizer que quando ele tinha 35, até os 35 anos, ele criou um vínculo de presença física, corporal com esses amigos. Isso fez com que, apesar de hoje eles conseguirem, eu imagino, né, que eles devam trocar vídeos de internet, mandar figurinha, Certamente. manda notícia um para o outro, apesar do celular, da internet estar entre eles, para eles a amizade ainda se baseia no estar presente. E isso fortalece, porque é olho no olho, é aquela conversa com presença, é aquela pergunta que se faz que precisa ser respondida imediatamente, que não, a pessoa não vai colocar sua pergunta no bolso e viver a vida dela e se lembrar 3 semanas depois. Então o meu sogro, ele tem esses amigos de infância, porque a amizade com essas pessoas foi construída com uma presença física. E aí eu olho pra gente, nós temos 35, 36 anos, eh, o celular chegou na nossa adolescência. Então eu tive os primeiros 13, 14, talvez, 14 anos de idade de existência com amizades presentes, só que eram as amizades de infância, que depois deixaram de ser. Por quê? Porque na nossa época ainda era só o MSN, era você ainda meio que conversava com as pessoas que você já conhecia, num primeiro momento. É. Mas o celular, a internet foi entrando entre a gente, né, ela foi se começou as pessoas começaram a trocar SMS, SMS, é. elas começaram a se Quando a gente falar por começou a telefone, namorar, a gente trocava muito SMS. entendeu. E aí elas começaram a se falar por telefone, e aí depois a escola acabou, e aí foi cada um para um lado, cada um para a faculdade, e aí já tinha o WhatsApp, e aí você tinha que se esforçar muito para continuar amigo daquelas pessoas, você mandava o WhatsApp, só que naquela época o WhatsApp era um aplicativo de mensagens instantâneas. E Só mensagens e ponto. e isso ficava subentendido que se era instantâneo, a pessoa te mandava, você respondia. É. A gente não Eu não me lembro de quando eu estava na faculdade ser comum deixar para responder uma mensagem de WhatsApp depois, se a pessoa me mandava era a mesma coisa ela estava me ligando. E aí o tempo foi passando, as redes sociais foram acontecendo, e aí agora você já não mais tinha conversas. Você se comunicava com seus amigos através de uma mensagem que você viu e se lembrou dele. Aí ao invés de escrever a mensagem para o seu amigo, você marcava @Rodolfo Uhum, nos comentários. uhum. E aí aquilo foi criando ainda uma mais distância. O que antes era presença física, passou a ser mensagens, que passou a ser: "Olha, vi isso aqui, lembrei de você", mas ao invés de escrever isso, era um @Rodolfo. Aí você recebia uma notificação: "Meu amigo viu essa mensagem e lembrou de mim". E aí a gente chegou num ponto em que hoje, quantas são as amizades que um adulto médio de 35 anos vê toda semana? Quem são essas pessoas? Nossa, e vê toda semana e às vezes vê nem toda semana, vê todo mês. Então, mas aí pense, eu tô aqui propondo pessoas que são ativas com a amizade, tô usando a gente de referência, que a gente fica 1 ano sem falar com os nossos amigos. E a gente eu e o Sem ver, Rodolfo né. sem ver. E eu e o Rodolfo, a gente chegou à conclusão de que muitos dos nossos amigos, que são amigos de muito tempo, em várias etapas da vida, só continuaram sendo nossos amigos porque eles queriam muito. Durou muito. Porque a gente pecou, falhou em muitos aspectos e ainda falha em muitos outros, em sermos amigos presentes. Tem muito do nosso traço de personalidade? Tem, mas, pô, a gente tem tatuado no braço mente livre. Se a gente se define pelos nossos traços de Não, personalidade, a gente não tem controle nenhum sobre a nossa evolução. Então a gente assume isso, né, a gente reconhece e sempre que se lembra, eu comecei falando que é um assunto, um elefante branco na sala e que de tempos em tempos, quando a gente passa muito tempo sem falar sobre ele, a gente revisa e se reposiciona e se questiona sobre como poderia estar agindo diferente, mas em várias fases eu consigo dizer nomes de amigas que a nossa amizade só persiste porque elas não desistiram.
E isso se dá muito por essa ilusão, é uma ilusão, de que a amizade pode ser de baixa manutenção, de que a amizade ela se faz em mensagens aqui e ali, Uhum. em que essa amizade não depende de um contato mais profundo, de uma hora de conversa, De uma presença também, né, não de é uma só presença, um pop-up, é, é entende? muito louco isso. E a gente precisa de forma ativa mesmo, ir atrás disso para conseguir fazer com que essas amizades aconteçam, continuem e que a gente possa se encontrar, Cara, né, porque senão se perde e você se vê com cada vez, sei lá, cada vez menos amigos ou cada vez mais só, e não desfruta dos benefícios de ter pessoas à sua volta, né. em tempos de produtividade, né, de ode à produtividade, a amizade, ela tá ali, ó, lado a lado com a saúde, em termos de áreas que a gente negligencia por conta do trabalho, por conta da busca pela riqueza, pelo dinheiro, pelo trabalho, pela vida profissional, porque Ou até pelo vício de estar sempre ocupado, né. isso também, porque, cara, é muito triste quando você se dá conta de que o seu amigo não teve tempo de te responder uma mensagem de amizade, mas se fosse uma mensagem de negócio, ele teria te respondido imediatamente. Uhum. É muito triste quando você se percebe que não consegue marcar um horário no almoço para encontrar um amigo, porque você é muito ocupado e está trabalhando muito, mas se esse seu amigo fosse te apresentar um novo potencial cliente, você teria esse horário para ele. É muito triste você perceber que se o seu cliente te pedir para trabalhar numa sexta-feira até 10 da noite, talvez você consiga, mas se um amigo quiser te ver numa sexta-feira 10 da noite, você vai dizer que não dá. E aí você começa percebendo que isso não é você, é o mundo. O mundo tá assim. As pessoas elas estão, a prioridade delas e a nossa idade, né, os 35, 30 dos 30 aos 45, eu acho que é uma idade bem crítica nisso, porque existe uma cobrança interna e externa muito grande pelo sucesso, a gente sempre fala sobre isso. Uhum. E aí esse sucesso envolve coisas que são visíveis. E a amizade, o autocuidado, o tempo, aquilo que é invisível, aquilo que está embaixo da superfície, que é o que na verdade precisa crescer para te fortalecer, aquilo fica negligenciado, porque não é óbvio. Não é óbvio que você precisa de um tempo de qualidade com seu amigo para se reenergizar, para ter novas perspectivas, para se sentir bem por ser amado por quem você é. É por isso que eu acho que sua definição de sucesso, inclusive, tem que ser a sua definição de sucesso, e não a definição de sucesso geral, e não a definição de sucesso que alguém um dia disse que aquilo representava sucesso. Porque se dentro da sua visão de sucesso, por exemplo, ter boas amizades e com quem conversar e compartilhar a vida, se isso está dentro da sua definição de sucesso, você vai colocar isso como sendo algo prioritário, né. Ou Eh, não. ou Às não, vezes mas eu acho que é algo que você precisa, isso tá, mas é algo que você precisa ativamente é. observar, ativamente conversar, igual você falou, de tempos em tempos a gente volta nesse assunto, porque talvez isso esteja dentro do nosso campo ou da nossa definição de sucesso, mas que a gente muitas vezes deixa de olhar. E esse é o tipo de coisa, a amizade, ela é o tipo de coisa que você só percebe, você só tende a tomar alguma providência e agir diferente com relação a esse tema, quando ela já está perdida. Então é aquela plantinha que você tem na sua casa que precisa de menos cuidado. Na vida, a amizade é a zamioculca. É tipo assim, ela é a que precisa de menos cuidado, e é justamente por isso que você esquece de regar ela. A orquídea, que é mais enjoada, você rega com sempre prestando atenção. O lírio, que é mais dramático, que se você não regar ele fica todo Murcho. derramado, murcho, dramático,
você vai cuidar, você sabe o dia de regar. Mas a zamioculca, que é resistente, que ela não demonstra tão obviamente o impacto de você não ter olhado para ela, você ignora, você vai deixando, até o dia em que você chega em casa e ela morreu, E não dá mais. não dá mais para recuperar. Então eu acho que a amizade ela tá nesse lugar e é por isso que, ao contrário do que parece na vida adulta, de não preciso dar tanta importância nisso porque sou adulta, tenho problemas mais importantes para resolver, tenho contas a pagar, tenho ao invés de olhar para a amizade como algo que não precisa ser cuidado, é justamente dela que você precisa cuidar. Porque no fim das contas, ela é o que te nutre. Ah, mas aí eu ou eu saio com os meus amigos, né, ou eu tenho tempo com os meus amigos, ou eu tenho tempo com a minha família. Mentira, porque o tempo que você pode continuar tendo tempo com a sua família, mas olha no seu celular quantas horas você passou no Instagram na última semana e se pergunte se isso tivesse sido um café com um amigo. Ah, mas é porque eu tenho que ter mentira. 15 Olha, minutos que fosse, né. 15 minutos numa ligação, como diz o como que é o nome dele? É o Que a gente viu o podcast, que ele dizia: "Nossa, e ter ouvido aquele podcast um bom tempo antes do meu avô morrer me fez muito bem", que ele dizia assim: "15 minutos é sempre melhor do que nada". é. Às vezes a gente só quer ver um amigo se a gente tiver 1, 2 horas para conversar com aquele amigo, sendo que 15 minutos é melhor do que nada. Sendo que às vezes uma troquinha corriqueira, ela é mais efetiva talvez do que passar 2 horas com um amigo do telefone a cada 2 anos. E a gente se esquece disso, mas a gente cria tempo para todo o resto. Ah, a gente cria tempo para todo o resto. Inclusive para ficar na internet, conversando e bajulando pessoas que você nem conhece, interagindo e dizendo: "Nossa", eu vejo um monte disso, assim, tem às vezes tem algumas poucas influenciadoras que eu acompanho e agora tem aqueles comentários nos próprios stories, né, que é tipo como se Ah, fossem sim. direct, só que ficam públicos. E eu fico chocada com quantas pessoas dizem: "Nossa, eu me sinto como se fosse sua amiga. Nossa, parece que nós somos amigas". E eu fico pensando que esse sentimento existe de verdade. Às vezes a gente acompanha tanto alguém na internet, e eu recebo isso inclusive, de gente que não me conhece e que de me acompanhar todos os dias diz que se sente como se fosse minha amiga, que eu sei tanto sobre você que eu me sinto sua amiga. E se essas pessoas estivessem usando o tempo que elas gastam aplaudindo, bajulando, acompanhando e torcendo por pessoas que elas sequer conhecem, se elas usassem esse tempo para pessoas que elas conhecem e que estão ali para elas? E talvez elas façam isso pela necessidade De uma amizade. de ter uma amizade que não tá acontecendo, que precisa da ação, né, que precisa dessa de forma ativa ir atrás para conversar, para se encontrar, para acontecer. E aí, às vezes, ela não tá enxergando isso. Então acho que isso também é um alerta, né, que talvez essa busca por pessoas que você nunca viu na vida e que você se sente, né, "Nossa, parece que eu sou sua amiga, parece que eu te conheço há muitos anos e eu nunca te encontrei na vida", é legal, pode esse sentimento realmente pode ser verdadeiro e genuíno. Só que como isso vai realmente se transformar numa amizade de presença, né? Talvez isso seja mesmo uma falta e por isso você está buscando ali na telinha do celular essas pessoas. E aí, fechando esse tema que você trouxe do impacto, né, do celular nas amizades e, como você disse, pessoas como você que não e como eu também, eu me tornei essa pessoa ao longo do tempo, isso eu acho que foi meio que normalizado aqui em casa, de não estar prontamente disponível para as mensagens que chegam dos nossos amigos e das pessoas de modo geral. Eu acho que a gente tem que se policiar para saber o que é importante. Eu acho que toda conduta e toda mudança de comportamento, toda mudança de postura, demanda antes um entendimento do porquê essa postura precisa mudar. E geralmente, para algumas pessoas, isso funciona pela análise dos prejuízos que essa postura tem gerado. Uhum, A conscientização, né, a consciência liberta, e eu sou muito a favor dessa mudança de comportamento a partir da consciência do que é e dos benefícios e prejuízos do que isso está causando.
depois da decisão de se tornar uma pessoa diferente do ponto de vista de identidade e então conseguir mudar o seu comportamento com relação a isso. Então, você, por exemplo, é uma pessoa Como que que é a sua frase? há que ser Será intencional até que que se se torne torne natural. natural. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Então você tem que agir com intenção, num começo até com certo esforço. Aqui entra o conceito de disciplina, até com uma certa disciplina. Empregar força e se autodisciplinar, se auto-ensinar, eh, no processo do que você quer se tornar, para que depois se torne natural. Então é muito normal, você mesmo trouxe, eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que não responde mensagens. Essa é a sua identidade, como faz para mudar essa Né. identidade? Para começar você precisa reconhecer quais são os prejuízos disso. É igual quando eu digo no WhatsApp não, né, mas quando eu digo: "Eu não sou bom com grupos", eu não gosto do grupo, na verdade. Mas, assim, é isso. Como que eu faço pra mudar isso? Como que eu faço para mudar? Então há que ser intencional até que se torne natural. Primeiro você muda para depois você perceber que mudou, né, em tudo na vida. Primeiro você deixa de comer açúcar para então parar de comer açúcar. Uhum. É a ideia do sono, né. O que que você faz para conseguir dormir? Você finge que está dormindo, não é? "Ah, eu tá na hora de dormir", eu fecho o olho, faz de conta que eu estou dormindo até que eu caio no Tô com sono. a intenção de dormir. Tô com a intenção de dormir. E eu acho que o comportamento diante das amizades e talvez, e aqui entra um ponto, né, talvez, você não queira que as suas amizades se baseiem em mensagens de celular. Uhum. Talvez não seja o ponto de passar a responder mensagens no WhatsApp, talvez seja o ponto de ligar para os seus amigos e falar: "Ó, cara, eu realmente não olho o meu WhatsApp, mas eu queria muito falar com você, e eu queria muito combinar com você, quando você quiser falar comigo, me liga. Se eu não puder te atender", tem vários amigos que eu tenho esse combinado. "Se eu não puder te atender, eu não vou te atender, mas eu vou te ligar de volta, mas me liga. Não me manda mensagem, porque eu não vejo. Ou se eu vejo, eu deixo pra responder depois. Esse é um problema que eu tô resolvendo, mas eu quero que a nossa amizade permaneça viva". O ponto é, o que é amizade pra você e como você quer que seja a sua amizade, e como você consegue levar isso para as pessoas com quem você quer manter essa amizade. Porque, no fim das contas, é sempre sobre tomar essa decisão e entender como é o seu jeito de agir diante dessa circunstância e dessa decisão, né. Tá bom, eu não quero ser a pessoa eu realmente não acredito em amizades de WhatsApp. Tá bom, você não acredita? Então como são as suas amizades? E como você vai fazer para os seus amigos entenderem isso e para eles comprarem essa ideia e caminharem com você nessa amizade que não é baseada em mensagem de WhatsApp? Talvez o WhatsApp seja só um ponto de contato mesmo de tipo assim: "E aí, beleza? Beleza, vamos se encontrar? Vamos se encontrar", né. Se a sua amizade e eu acho que a maioria delas precisa, mas assim, umas talvez precisem mais, outras nem tanto. Mas de ter a presença Sim. física da pessoa para realmente ter uma conversa, para enfim, desenrolar e criar esse vínculo mais forte, talvez o WhatsApp seja só tipo assim, como se fosse uma agenda para você marcar o amigo, sabe. E é engraçado que você falou a presença física, e de fato o físico, né, que a gente mencionou lá dos amigos de infância do seu pai, eh, importa demais, eu acho que é um outro nível. Mas eu tenho essa mesma sensação quando eu consigo, com as minhas amigas que estão em San Diego, por exemplo, quando eu consigo marcar uma videochamada e ficar tempo bastante Uhum. com elas. E a gente consegue estar se falando ao vivo, Se mesmo que não ver seja fisicamente, mas conseguir enxergar as expressões daquela pessoa, pra além, né. fazer uma pergunta que vai ser respondida, contar uma coisa e receber o feedback na hora. Isso já faz toda a diferença. É tipo assim, são níveis, né. É, A mensagem acho que é o nível mais distante de todos, porque você tá lendo uma palavra, infelizmente o mais comum. o mais comum. Você tá lendo uma palavra, Não você tem não tá carga vendo a emocional pessoa. nenhuma, você não sabe. A ligação, você tá conversando com a pessoa, você consegue processar na voz dela como ela tá, né, qual que é a entonação que ela tá usando pra falar as coisas, se ela tá mais animada, se ela tá mais triste, se ela tá mais retraída, se ela tá mais bodeada e não tá querendo muito falar, na voz você consegue. Na videochamada isso aproxima ainda mais, porque é o que você falou, você vê a expressão e tudo mais. E aí, claro, na presença nada nunca vai bater a presença, porque você tem tudo isso combinado, mais a energia da pessoa, o calor, né, da pessoa. Então eu acho que são níveis mesmo, e realmente acho que a mensagem é um nível mais distante. E talvez você possa não estar respondendo, porque você está se sentindo muito distante.
né. Tem um vídeo que eu gravei faz um tempo já, eu fiz uma série sobre amizade nas redes sociais, né, fiz no TikTok, no Instagram e no YouTube Shorts. E esse vídeo especificamente era uma série de 7 vídeos, mas esse vídeo especificamente, ele simplesmente viralizou em todas as plataformas, o que me mostrou que talvez seja uma questão Um forte, ponto em um comum ponto forte para muitas para pessoas. muitas pessoas. Que eu falava sobre amizade de baixa manutenção e eu começava o vídeo dizendo algo do tipo: "Não é porque eu não te cobro presença que eu não espero de você uma correspondência". Aham. Então não é a ideia da amizade de baixa manutenção, ela foi tomando conta, que é uma justificativa, um nome bonito para negligência social, né. "Ah, eu adoro porque a nossa amizade é de baixa manutenção". O que que é a amizade de baixa manutenção? É você se sentir ok de não responder a minha mensagem? É você se sentir ok de porque vamos assumir e dar nome às coisas como elas são. Talvez nós não sejamos mais amigos, se você recebe uma mensagem minha e não sente vontade de responder, tá tudo bem. Amizades podem acabar, assim como namoros acabam, né, amizades podem acabar. Às vezes a gente caminhou para lugares tão distantes que a gente não consegue se enxergar de tão longe que a gente está, né, aquela velha frase que eu gosto muito: "Você é amigo dos seus amigos pela história que vocês têm juntos ou pelo que vocês têm hoje para compartilhar?". Às vezes hoje vocês não têm o que compartilhar, vocês têm uma história linda juntas, honremos essa história, mas o que vocês têm agora não condiz, não combina, não tem ligação. Tá tudo bem assumir que essa amizade talvez não seja mais uma amizade, mas que vocês se tornem meros conhecidos. Agora ficar chamando isso, esse comportamento negligente, essa indisponibilidade emocional e temporal de amizade de baixa manutenção, é mascarar um problema. É. É mascarar uma realidade, né. Talvez a gente tenha que tomar mais cuidado com isso e não normalizar, porque as pessoas elas estão cada vez mais negligentes emocionais, e isso é um ponto. Nós podemos ser extremamente introvertidos e muitas vezes antissociais, mas eu não considero, nem eu nem você, pessoas que são negligentes emocionais. Do ponto de vista de eu me lembro, nunca vou esquecer, isso me marcou profundamente, eu acho que eu nunca tinha perdido alguém tão próximo na minha vida como eu perdi meu avô no ano passado. E eu lembro de cada pessoa. Parece que não, eu nunca tinha dado importância para isso, eu nem era uma pessoa que dava importância do ponto de vista de: "Pra que que eu vou no velório de alguém ou para que que eu vou mandar mensagem para essa pessoa que perdeu alguém se ela nem vai lembrar que eu estava ali?". Eu tinha essa cabeça bem medíocre, bem imatura. E quando eu perdi o meu avô eu entendi para quê. Às vezes a gente precisa viver a experiência para ter empatia, né. E eu me lembro de cada pessoa e teve 2 mensagens que eu recebi que vão me marcar para sempre, que foram avassaladoras. Uma foi de uma amiga que disse: "Eu vi que seu avô morreu, eu estava muito atolada no trabalho, só pude te mandar mensagem agora". Ela não tem noção do quanto aquilo me fez desimportante. E a outra foi: "Eu vi que seu avô morreu, mas eu não tenho força emocional para ir num velório, então por isso estou te mandando uma mensagem". Essas 2 mensagens mudaram completamente a minha relação com essas 2 pessoas, porque eu percebi que eu não posso contar com elas, porque elas não vão, diante de um dos momentos mais difíceis da minha vida, se superar para me dar o suporte que eu preciso, por alguns minutos. Em compensação, eu nunca vou esquecer vou chorar agora. Hum. Em compensação, eu nunca vou esquecer de ter chegado no velório do meu avô e uma amiga minha já estar lá, e ela estar lá, ponto, simplesmente. E aí eu acho que a correspondência que eu disse no começo, que define a amizade, é muito sobre a sua disposição de suprir um buraco que um amigo precisa, que um amigo tem. Às vezes é algo pequeno, às vezes é só uma presença, uma ligação, um perguntar se a pessoa está bem. Às vezes é estar ali mesmo não querendo. E a gente tem que se policiar para isso, porque é muito bonito a gente se mostrar boas pessoas, a gente publicamente fazer post de amizade, post de aniversário, mostrar para o mundo quão boas amigas nós somos.
porque eu já não faço mais isso hoje em dia, mas já fiz. Mas e na hora que realmente precisa da correspondência? Porque no fundo, as minhas melhores amigas são muito pouco presentes na superfície, quase ninguém as conhece, mas elas sempre estão ali. De alguma maneira, elas estão ali. E talvez isso seja o meu conceito de amizade, talvez por isso eu não seja uma amiga tão presente também, porque a Uhum. amizade que eu valorizo é essa. É. Caramba, eu não contava que ia chorar. Mas só pra vocês saberem, amizade sempre foi o tema da minha terapia. E no final, acho que o que a gente leu da definição, com isso que você trouxe agora, que a gente leu da definição ali da palavra amizade, né, da origem da palavra amizade, eu acho que esse exemplo que você trouxe é uma grande demonstração de amor. É assim, porque no fim a gente que se ama muito como casal, a gente sabe que no fim o amor é mesmo correspondência. É. No fim a gente se sente amado quando percebe que o outro tá vendo a gente. É saber que tá sendo visto, é saber que o outro Inclusive tem uma fala que no inglês, né, que é I "I see see you. you", e é isso, eu te vejo, eu tô aqui, é um é uma correspondência de amor, né. E uma certeza, ontem eu estava conversando pra gente encerrar, a gente já vai caminhar para o fim, já, né, mas ontem eu estava conversando com uma mentorada minha e foi muito interessante, porque quando ela passou pelo processo de mentoria comigo pela primeira vez, ela estava vendo um relacionamento bosta, ruim, que depois acabou. E ela se apaixonou avassaladoramente, né, nos últimos 2 anos ela conheceu o atual marido dela, se apaixonou, ele era do sul e ela era do sudeste, e na primeira vez que ela combinou de viajar para encontrar com ele no sul, ele recebeu ela com um anel de namoro e falou: "Você veio até aqui, eu quero começar a namorar desde o dia 1". E aí eles namoraram, e aí em 6 meses eles casaram, e quando casou ela já estava grávida de 1 mês, eu não sabia, então em 2 anos ela foi de um relacionamento bosta para um amor avassalador com um filho e tal. E ela falou uma coisa ontem, foi muito interessante. Ela falou pra mim assim: "Cara, agora eu entendo. Eu que tô do lado de cá junto com você, entendo o que é esse amor que ninguém entende". E aí eu digo isso porque a gente que ama e que é amado e que sabe como é o sentimento, eu acho que a gente consegue assumir que se sentir amado e amar é isso, é ver. E é você ter certeza de que a pessoa de quem você recebe amor, ela tá fazendo de tudo para enxergar você. Não é só que ela vê, porque às vezes ela não consegue ver, às vezes nem você consegue saber o que você precisa, mas ela tá fazendo de tudo para te enxergar. Ela tá se esforçando, se colocando, se dedicando em te enxergar. E a amizade é o amor amoroso, sem a parte que diferencia do amor amoroso. Uhum. Mas é essa disposição, essa correspondência, essa vontade de suprir o que o que quer que precise ser suprido, e tá tudo bem se essa vontade se você sabe que isso é amizade e você não consegue dar isso pra alguém. Só significa que você não é amigo dessa pessoa. Aceite isso. Não se culpe por isso, aceite isso, porque às vezes você só não tá sendo amiga daquela pessoa naquele momento, mas você tem outros amigos com quem você quer estar, É. e pra quem você tem o que entregar. E às vezes você mudou de grupos de amigos, e tá tudo bem também. Seja o melhor que você pode ser para aquelas pessoas para as quais você não acha que é um esforço dar amor. Eu acho que esse eu fecharia com uma boa introvertida, muitas vezes antissocial, eu diria que o introvertido tem a qualidade de filtrar muito bem as relações com as quais ele despende energia e se nutre. Uhum. E talvez esse seja o ponto, não é que a gente não tenha amigos, é que a gente precisa entender quem são as pessoas para quem dar amor não é uma drenagem, não é um vazamento de energia, e sim uma forma de nutrição. Nutrição. Essas pessoas existem. Elas não precisam ser 20, 30, 50, elas podem ser 2, 3.
Uma. Eu sinto isso com você. Eu também, meu amor. Uhum. Acho que a gente se supre. Mas precisamos de amizade. Mas precisamos de amizades, porque a gente precisa falar de outros assuntos, de outras perspectivas incomuns às Como nossas. se quiser bater um papo, inclusive, deixa um comentário aí, ó, quiser, opa, Quiser ser nosso tá, tem amigo, um espaço de amigo aí. quiser ser nosso amigo, tiver disposto a nunca receber feliz aniversário no dia, eh, enfim, só ser convidado para Ser café da manhã, ignorado no WhatsApp. acordar cedo para encontrar a gente pra ser convidado para café da manhã, ao Isso, invés de janta. Tomar café sem açúcar, porque na nossa casa não tem açúcar nem não adoçante. tem. Que mais? Tem Mas várias. saber que a gente vai estar ali. Puta, mas saber que Quando não importa o que aconteça, a nossa disponibilidade emocional vai estar ali para você, comenta aqui que eh, a gente vai conversando, a gente vai tornando essa relação uma amizade ao longo do tempo. Meu amor, muito obrigado por esse papo. Muito bom falar disso, retomar isso e colocar isso na minha vida de forma mais intencional para que eu possa ativamente buscar e estar presente, né, para quem quer estar presente comigo. E eu espero que esse papo tenha engrandecido aí quem ouviu, da mesma maneira que engrandeceu a mim. Muito obrigada, senhor meu marido, eu também acho que foi importante trazer esse assunto para cá, não contava que ia me emocionar. Uhum, E eu acho que esse é um tema que sempre precisa ser conversado, pelo menos para mim, eu brinco que é sempre o tema da minha terapia, e dia desses eu escrevi no meu diário que eu tô com um padrão, né, tô acostumada a dizer que a amizade é um problema para mim, quando na verdade eu tô chegando à conclusão de que ela não é um problema, ela só não é como é para muitas pessoas, ou como dizem que é. Tem um monte de gente dizendo que sabe tudo sobre amizade, que tem grandes amigos, e uhum, quando você vai ver a pessoa se sente altamente solitária. Então, conversar sobre isso e trazer essa vulnerabilidade para cá, eu acho que pode impactar as pessoas que vivem essa fase também, né, essa transição de eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, ninguém concorda comigo e ninguém está alinhado comigo, para tá bom, eu quero ter amigos, eu quero ser um ser cercado de pessoas com as quais eu me importe, que se importem comigo e que no momento em que eu preciso elas estão ali para mim e que eu me sinto bem pelo simples fato de ser quem eu sou. No fim, eu acho que é essa a busca, da amizade, né. Então, fico muito feliz da gente ter conversado sobre isso, muito obrigada por ser meu melhor amigo sempre, uhum. e espero de verdade que esse episódio chegue no coração de quem está ouvindo. Muito bom. Um Muito beijo. obrigado para todos que ficaram até aqui. Deixe seu comentário, Acho que nunca se esse esqueça. episódio merece comentários, muitos. Merece, É um merece. tema sensível, tópico Sim. sensível. E é legal que ali nos comentários dá para inclusive continuar a conversa, né. Exato. Então acho que vale a pena, deixe seu comentário, seja no YouTube, seja no Spotify, pra gente continuar essa conversa. E claro, nunca é demais pedir para que você, se você gostou, que você siga a gente aqui, que você avalie o nosso podcast. A gente quer estar presente aqui, sempre trazendo essas reflexões, essas perspectivas em comuns. É isso. Um beijo. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.